Boa noite a todos. Mais um mini curso da quarentena começando agora. Aqui na página Lenormando com Alexander Refletir para vocês. Vamos esperar o pessoal chegar e eu vou aqui também ligar o tablet para poder acompanhar essa transmissão pelo comentário de vocês por aqui, para poder ver quem tá online, quem não está. Vamos ter um mini curso bem rico hoje porque o conteúdo foi estendido. Estendido, vocês deram sorte, eu me inspirei, me empolguei. Vocês sabem que eu sou um cara da empolgação na hora e acabei colocando conteúdo a mais. Que eu acho que estaria coerente de acordo com a proposta que eu tenho aqui do curso de vocês. Deixa eu abrir aqui o tablet para poder ver vocês. Estão me vendo bem? A imagem tá boa? Aí o pessoal tá chegando. Ó, falei que ia falar da cobra e da foice. Eu adicionei a raposa e o caixão. E depois vocês vão entender por que foi adicionada a raposa e o caixão aqui. Né? Que relação que essas cartas têm, por que esse conteúdo foi ampliado. Porque são 4 cartas que vão se relacionar de alguma maneira. Né? Mesmo que aparentemente não se veja bem isso, mas vamos olhar lá como, porquê, quando, tentar entender a partir do que surgem esses significados, como que esses significados se modificam. Só estou esperando entrar aqui online no tablet, que está demorando um cadinho, que eu estou usando internet diferente. Enquanto vocês vão ver se o pessoal chega aí. Vamos ver se o pessoal vai chegando. Hoje tem pouquinha gente, mas não tem problema não. Isso aumenta depois. Andrezinho entrou agora, André Mantovani. O personagem também vai entrar daqui a pouco. Tá todo mundo na live hoje. Tá, vamos esperar só mais um segundinho. Como é que vocês estão aí? Estão gostando desses cursos? Estão aproveitando esses cursos? Estão conseguindo tirar, fazer uso dessas informações que estão sendo compartilhadas aqui? Só gente boa, gente. Ana Matilde, Cláudia Riso, André. Olha, Gabriel, quanta gente bacana aí. Ainda bem que eu estou transmitindo pelo 3G, porque a internet daqui de casa, que é de 300 mega, deu meio que um pau aqui, mas vamos lá. Pelo menos está funcionando aí pra gente. Já tá chegando mais gente. Olha, Lúcia entrou agora. Boa noite. Tchê, 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 tchê. Gente, ai, consegui. Ufa. É interessante que a imagem que eu vejo no celular é bem diferente da que eu vejo no tablet. Isso aí. A ideia é essa, a gente aproveitar esse tempo de pandemia para poder compartilhar o saber, ao mesmo tempo que eu divulgo o meu trabalho. Eu também compartilho conhecimento, que eu acho que é assim que a gente faz, a gente vive de... Por que a prosperidade que a gente trabalhou aqui, né? Quem é próspero, doa, dá, não tem medo do que dá, não. Então eu sou próspero. Então eu vou pegar o que eu tiver e eu vou dar na quantidade que eu quiser, bastante, porque eu não vivo de migalha, eu vivo de muito. Então vamos dar bastante nesses cursos online, também vamos dar mais ainda nos cursos que a gente está fazendo. Tem uma galera enorme, eu fiquei super feliz fazendo o cursinho, né, de um ano. Tá uma turma linda, participativa, colaborando bastante, produzindo muito, e eu estou super satisfeito. É aquelas turmas xodó, né? Começou agora e já dá aquele friozinho e fala, caramba, tá quase chegando no dia do curso delas.
Já aconteceram os eventos assim legais, já fez aquela live falando da jogada que eu dei, que eu não conseguia descobrir o que que era, né? A Viviane foi lá e bateu a charada, aquilo gerou polêmica no ao vivo, olha que bacana. Tá vendo? A abundância é isso, você multiplica, né? Você vai dando, você vai produzindo e as coisas vão crescendo, vão se chamando mais e mais e mais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, por que a gente está fazendo essa aula? Por que a gente está fazendo essa aula? A gente está fazendo essa aula porque existe uma demanda do pessoal falar das cartas polêmicas, que você vai encontrar nos livros de baralho cigano muitas referências diferentes e significados que às vezes acabam se discordando um do outro e você não sabe o que faz. Cada um diz uma coisa. E algumas cartas, essa diferença de leitura, ela se acentua, causando uma enorme confusão para os estudantes e até para os profissionais da área também, né? Porque às vezes a gente vai no jogo, o jogo sai lindo, maravilhoso, mas o profissional que está lendo, ele sabe o desafio que é interpretar o que está na frente dele e como ele construiu todo esse conhecimento e como ele desenvolveu essas habilidades dele para poder ler, e pode ser que em algum momento pente dúvidas, e se ele já teve uma formação de base, né, onde houve informações que eram contraditórias, isso pode também interferir na hora da leitura. Então a gente precisa entender por que é que esses autores eles divergem tanto de significados. Por que essas cartas são vistas de forma diferente? A gente vai começar no símbolo, né? Então, o símbolo ele vai gerar um significado, né? O símbolo, o que é o símbolo? Ele é um elemento de representatividade e de representação, aliás. Ele é um elemento de representação. Então ele pode ser, no nosso caso são símbolos imagéticos, né? Que vão agregar ali significados. Esses significados são construídos como? A cultura, né, ela vai se relacionar com as coisas que tem no mundo, e aquilo que for mais importante para aquele agrupamento humano, né, e que tiver um papel importante na vida daquelas pessoas, num sentido coletivo, ele vai ganhar um significado para além do que ele é. As pessoas vão se identificar nele, vão usá-lo como uma referência para entender outras coisas, e aí ele vai ganhando significado, ele vai se enchendo de sentido, que é colocado a partir desses agrupamentos humanos. Então a gente precisa entender que cada grupo humano, cada cultura, vamos dizer assim, cada povo, cada cultura, ele vai se relacionar com esses símbolos de formas diferentes. Olha aqui, essa amiguinha nossa que está aqui, a coruja. Vamos pegar essa coruja, que é um excelente exemplo. Se a gente voltar lá atrás, vamos pegar a Europa, tá? Vamos usar um lugar específico, um lugar só, para o mesmo símbolo, mas vamos observar esse símbolo em temporalidades diferentes. Se a gente for lá para trás no tempo da antiga Grécia, do Império Romano, Greco-Romano, esse era um animal dedicado a Atena, por causa dos seus olhos grandes, conseguia ver no escuro, a deusa da razão, da lógica, da mente. Então a coruja vinha como um símbolo auspicioso, quer dizer, com boas vibrações, que representava aspectos de uma deusa importantíssima no panteão greco-romano, que era Atena, tá? Mas então era um símbolo querido, né? E com um sentido muito positivo. Se a gente avançar no tempo, sair desse período greco-romano e for para a Europa do século XIX, mesmo continente, alguns séculos depois, a coruja vai ser vista como um símbolo nefasto da morte, da noite, do mau augúrio. A mesma imagem simbólica, né? Ela vai ter uma relação forte com aquela cultura, e aquela cultura vai dar significados diferentes para a mesma imagem, para o mesmo símbolo, né? Então está vendo que o lugar, a cultura e o período, né, em que um símbolo acontece
vai encher esse símbolo de um significado que é pertinente para esse grupo. Então a gente já começa a entender que pô, o Lenormand está mundializado, está internacionalizado, né? Então, o pessoal da Europa vai se relacionar com ele de uma maneira diferente que a gente do Brasil vai se relacionar, né? A Europa vai se relacionar com os símbolos do baralho cigano a partir do lugar deles no cotidiano da vida dessas pessoas. O cão, a montanha que cria a barreira, o sol que traz a alegria, porque é tempo de verão, não é aquela chuva horrorosa que fica o tempo todo chovendo e levando a gente para dentro de casa, né? As nuvens é um símbolo nefasto, porque lembra o inverno, o momento que a gente se recolhe que só chove. Vamos embora ver o que mais aí. A árvore, que significa as florestas, as matas, a abundância, os frutos. Beleza. Agora, quando esse símbolo chega no Brasil, ele entra dentro dos cultos afro-brasileiros, ele sofre uma leitura sincrética. Que palavra complicada, hein, Alex? Fala mais baratinho pra gente. Sincretismo vai ser essa junção, né? Você vai unir elementos simbólicos, sistemas simbólicos diferentes. Então o sincretismo vai fazer o quê? Com que esses símbolos do baralho cigano sejam vistos a partir dos olhos do povo de santo, sejam interpretados a partir de como o povo de santo entende esses símbolos. E aí, aquela montanha que era uma barreira na Europa, ela vai virar uma justiça aqui no Brasil, porque na cultura afro-brasileira, quem é o dono da pedreira é Xangô, o deus da justiça. Então a gente já está vendo que existe um sincretismo, uma associação desses símbolos com elementos brasileiros que vão dar uma outra leitura. Beleza. Aí nós podemos aí entender que a gente tem um significado, significados regionais, né? E outros que são significados originais e atualizados. Beleza. Então vamos lá. A gente tem o símbolo, ele vai ter um significado social. O que quer dizer isso? O cão. O cão é o melhor amigo do homem. Esse é um significado praticamente universal, mundial do cão, como um grande amigo, porque o homem criou, domesticou esse animal para ficar perto dele, cuidando dos rebanhos, protegendo. Então a função desse cão na sociedade, de fazer companhia para ele, gerou o significado do melhor amigo do homem, certo? Aí a sociedade vai entender o cão dessa forma. Mas, se você, quando criança, foi mordido por um cão, se você foi perseguido por uma matilha de cães loucos de rua, ou você teve um parente que morreu de raiva, foi mordido com um cão não vacinado, você vai continuar entendendo que as pessoas dizem que o cão é um símbolo como melhor amigo do homem. Mas a sua experiência pessoal não foi boa com o cão. Então você vai ter um significado seu dessa carta. Olha só, a minha experiência pessoal, ela às vezes pode interferir e sobrepor ao significado coletivo. Caramba, né? Então a gente está vendo que quando você vai aprender o baralho cigano, ensinar o baralho cigano, interpretar o baralho cigano, você vai estar sempre negociando, e todos os oráculos, né? Esse símbolo a partir do que ele se apresenta coletivamente com aquilo que você pessoalmente entende disso, certo? Então a gente está vendo que a gente tem um elemento, né, que são as cartas do baralho cigano, que vão ser vistas de perspectivas diferentes. Cada perspectiva vai dar um significado novo para essa carta ou complementar a partir do olhar do observador, certo? Aí você tem que ver, estou interpretando isso por uma perspectiva pessoal ou social. Beleza. O que é original e atualizado? Hoje, a nossa relação com o oráculo, agora falando mais especificamente, né? Nós utilizamos o oráculo, produzimos oráculos com muito mais intensidade do que a gente fazia no século XIX, né? E existem muito mais cabeças pensantes, existe imprensa,
redes sociais, ou seja, você consegue produzir um volume muito grande de informação, trocar muita informação e você consegue formar formadores de opinião e produtores de conteúdo com muito mais quantidade do que antes. Então, essas pessoas vão pegar esse material e vão interpretá-lo da sua maneira. Quando você pega um oráculo como baralho cigano e você vai buscar as referências, ele tem pouca referência original. Os textos são muito curtos, diferente de como nós fazemos hoje. A gente quer texto elaborado, quer palavra-chave, quer significado grande, quer um monte de coisa que não existia no momento que o baralho foi criado. Ali só existia a palavra-chave, ponto, acabou e se vira. Isso é um processo seu, cria. Não tem essa de o seu olhar disso, o meu olhar daquilo. Isso aqui acabou, monta a historinha e fala, né? Então, como a gente está sempre querendo, vivendo muito intensamente essa questão, essa relação com a informação, que era algo que não existia anteriormente, né? A gente vai querer encher mais. Então você vai pegar aquele símbolo que tinha 3 ou 4 palavras-chave e vai começar a fazer uma interpretação a partir do seu lugar de hoje, né? Então você vai atualizar esse símbolo. A gente vai entender melhor isso quando eu começar nas cartas. Aí você vai ter aquele significado original, que foi o significado produzido no momento da criação do baralho, a partir do olhar daquela sociedade ali, e o significado atualizado, que é como nós vemos esses mesmos símbolos hoje. Lembra da coruja que mudou a forma de ser vista da Grécia, do tempo dos gregos e romanos até a era vitoriana? Vai acontecer com o baralho cigano a mesma coisa. A gente vai ter uma atualização dos significados desses símbolos. Essa atualização ela vai acontecer por um olhar moderno, contemporâneo, atual daquele símbolo, né, que vai ser diferente de 200 e poucos anos atrás, e por todas as relações que esse baralho passou, dentro de relações religiosas, de cultura regional, de tecnologia, isso tudo vai ser agregado no baralho, vai ampliar pra caramba ele. Então, a partir de todas essas relações, multiplicidade de perspectivas de olhar, é que você vai produzir essas cartas polêmicas. A Dani San deu essa sugestão. Eu olhei aquilo, não peguei de cara, fiquei pensando como eu ia fazer isso, se eu ia falar de uma carta de cada vez, toda semana uma cartinha no vídeo pequeno, ou se eu ia fazer um vídeo mais elaborado, criando uma relação. Eu acho que não dá para falar, explicar ou comentar as polêmicas que surgem a partir da divergência de significados se eu não relacionar uma carta com a outra. Então, eu já joguei logo um montão aqui, que é para a gente poder fazer essa associação. Então vamos começar pela nossa primeira cartinha. Vocês conseguiram entender essa relação do símbolo, do significado, o que é um significado social, um significado pessoal e como ele era visto antes, quer dizer, o significado primeiro, original, e como ele é modificado atualmente, atualizado, revisto e ampliado? Vocês conseguiram entender isso? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí se vocês tiverem, que a gente manda abraço e eu explico de novo. Vocês sabem que eu sou um cara que se eu tiver que voltar 20 vezes na mesma coisa, eu volto. O que importa é que a galera consiga entender bem. Gente, ó, já vou entregar logo. Estou vendo aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Luciana Lebel, nos comentários, ela é a maravilhosa criadora daquele canal Luz dos Oráculos, que eu fiquei empolgadíssimo ontem divulgando. Vão lá curtir e fazer perguntas. Eu já passei a tarde fazendo pergunta ali, entre a elaboração desse PowerPoint e um monte de questões pessoais ali, hein? Lu, parabéns, Lu. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Vicie-se no canal dela, porque quem entra lá não consegue sair, é um inferno. Então vamos lá. A gente, como que eu fiz esse trabalho, que não vou nem dizer que foi o trabalho que eu fiz para essa aula, já é um trabalho que eu desenvolvo há algum tempo de pesquisa. Eu fui olhar, a história é a melhor coisa que tem para você poder entender alguma coisa. E então você tem que ir lá atrás, na origem daquilo, entender quem criou, tentar descobrir se a gente sabe que olhar, o que motivou aquela pessoa a criar isso, né? E como isso foi sendo visto ao longo do tempo. Então, o que nós temos de significado de Lenormand? Duas fontes originais, que é
as regras de jogo do Jogo da Esperança, que é quando ele é criado. Outra fonte é os manuais de leitura de borra de café, que tem os símbolos de Lenormand, e uma das origens uma das possíveis origens é que o Lenormand, o significado deles tenha sido inspirado por manuais de leitura de borra de café. E outro muito legal, que são o quê? Os poemas, aqueles poeminhas que vinham escritos na carta. E por que esses poeminhas aconteciam? Como eu falei, não existia uma produção literária grande, não era todo mundo que podia comprar livro, papel não era uma coisa barata, e já era comum da cartomancia das pessoas escreverem, né, nas cartas o seu significado, ou até usar as cartas como bilhete mesmo. Inclusive, uma curiosidade para vocês, o cartão de crédito e o cartão de banco, eles nascem a partir das cartas de jogar, que os soldados iam nas suas aventuras, nas suas missões, chegavam numa estalagem e tinha ali uma assinatura de um nobre dizendo que depois ele ia pagar as despesas daquilo ali. Então essa carta de baralho servia, né, como se fosse uma nota de crédito que depois esse dono ia receber. Então cartão de crédito, cartão de banco surgem a partir das cartas de jogar. Tem uns documentários bem legais que explicam isso, e essa informação ela está no... Como é que é o nome? Não in the Past, History of Playing Cards, a história das cartas de jogar, tá no YouTube, depois eu jogo o link aí. Beleza. E esses poeminhas, eles serviam para poder trazer o significado das cartas para pessoas, e no momento que ela estivesse jogando, ela já ia lendo, já ia falando. Aí eu me baseei mais ainda nesses significados de cartas. E eu peguei um livro maravilhoso do Louis, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse livro, ele tem que ter tradução aqui para o português. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Amazon Kindle. Beleza. Olha esse daqui, gente. Esse daqui é uma das páginas do livro. Aqui você tem falando sobre os significados tradicionais do século XIX, os atualizados. Quando você passa, cada parte dessa daqui é um poema de um baralho de uma época diferente, que ele costura do século XVIII até o século XX, finalizando com um significado de manual de borra de café. A capa do livro é essa daqui, ó. Lenormand Symbols, Exploring the Images on the Cards, by Anthony Lewis. Então esse livro daqui, ele é maravilhoso. Para mim, de longe, é o melhor livro de Lenormand que tem, porque ele é simples, mas ele te dá uma base para você entender muita coisa. Quem souber ler esse livro vai entender Lenormand como ninguém. Ele, mais do que te ensinar palavras-chave de carta, ele te ensina a entender como essas palavras-chave foram produzidas e como que esse material foi criado. Então, quando você vai lá, nas palavras-chave, você vai ver para a serpente: azar, perda, derrota, falsidade, hipocrisia e traição. É isso que está na serpente. Beleza. Quem jogava Lenormand naquela época utilizava esses significados. O tempo foi passando, não havia livro, porque não foi produzido livro sobre Lenormand naquela época. A única referência que nós tínhamos era gente, só tem em inglês, e Gabriel, acho que ele não está vendo, eu assino ai meu Deus, aquela rede socialzinha do Kindle, do Amazon, que você tem livros de graça ali para você ler. Eu queria muito traduzir esse livro. Vamos lá. Então, como eu estava falando, não existiam livros naquela época, e a única fonte de informação que você tinha eram os livretos que vinham com os baralhos e os poemas. Beleza. Então, isso deixou pouca fonte, tudo em outra língua, as pessoas foram interpretando à sua maneira, né? Não é o Prime não, Regina. Peraí. É o Kindle Unlimited. É isso, Kindle Unlimited. Eu posso deixar para vocês verem, porque é muito bonitinho ficar falando em inglês, mas tem gente que não entende. Depois eu tento deixar escrito para vocês aí. Então, quando você vai atualizar o olhar, né, dessa cobra, você já vai projetar formas que a sociedade enxerga a cobra atualmente.
Então você vai adicionar para esses significados originais, né? Sensualidade, sexualidade, sexo, transformação, cura, calculismo, precisão, ataque, foco. Olha quanta coisa. Aí você percebe como a gente trabalha hoje com informação, né? Como a gente produz, como a gente faz correr e fluir informação. Olha daqui para cá. Esses significados continuam. Alguns a gente não adota muito no Brasil, eu adoto todos, né? E eles vão continuar junto com todos esses aqui. Então não houve um decréscimo, houve um acréscimo. E aí você tem uma farta gama de significados que você vai escolher e vai compor o seu repertório para poder interpretar essa carta. E aí, alguns desses significados, eu particularmente vou fazer uma crítica para eles, que a gente vai falar disso agora, né? Então vamos entender aqui essa história de sensualidade, sexo, sexualidade na cobra, por que isso chegou, como que isso chegou. E falam que a cobra é sedução também, que eu não coloquei ali, mas sedução não está em outra carta. Vamos agora fazer o seguinte, vamos comparar essa carta com a raposa, para a gente poder aprofundar mais essa e entender a relação dela com a carta 14. Aí a gente vai começar a perceber por que dessa história de sensualidade e sexo. Quando eu aprendi baralho cigano que falaram que a cobra significava sexo, uma das justificativas que me deram era porque ela era fálica. Então, se era fálica, tudo que é fálico é sexual. A gente está vendo aqui um discurso psicanalítico que acabou norteando a nossa fala de quase tudo, problema de pai e mãe, recalque, tudo isso são termos técnicos da psicologia, da psicanálise freudiana, e isso começa a aparecer pra gente. Mas aí eu pergunto o seguinte, se eu disser que a cobra, partindo dessa justificativa, é uma delas, vamos explorar várias, partindo que a cobra ela é sexual, sexo, sexualidade, porque ela é fálica, quer dizer que o prazer está só no pênis? Qual outra carta iônica, ou seja, em forma de vagina, que vai representar o prazer sexual? Se eu me guio por isso, eu estou automaticamente, a partir do meu discurso, quando eu ensino isso e quando eu leio, reforçando a ideia de que somente o homem tem prazer e a mulher não. Então o homem tem prazer na mulher. A ideia é essa. E o nosso trabalho é um trabalho com o outro. A pessoa que vem pra gente, ela traz principalmente problemas afetivos e sexuais. E a gente vive no nosso mundo da cartomancia o efeito de gênero. Mais mulheres do que homens. A cartomancia ela pertence a um universo que a sociedade classificou como feminino. Como que eu, no universo feminino, vou privilegiar um símbolo fálico e colocando nele o prazer sexual e não encontrando esse prazer sexual em outro objeto que represente o corpo da mulher? Nós estamos falando de símbolo. Então eu não estou só militando aqui não, estou sendo cidadão e tentando fazer com que a gente reflita sobre aquilo que a gente acredita, porque é isso que vai fazer com que a gente crie referências para entender o mundo e que vai criar forma de você se expressar para reproduzir essa lógica do outro. Então eu tirei totalmente o significado de sexualidade da carta da cobra, porque o que é apresentado pela de origem, que é a minha referência maior, ela não tem esse sentido. Outra coisa é a questão de Adão e Eva, ali, que tem uma pegada de sexualidade, e aí você já vê o sexo como sendo algo proibido, pecaminoso e tudo mais. Pô, beleza. Só que olha só, essa cobra do paraíso, ela é muito mais raposa do que ela é cobra. Mas muito mais raposa do que cobra. Totalmente raposa. O que a cobra do serpente do paraíso faz? Satanás ali, ó, na forma de cobra, ela persuade Eva, ela convence Eva, ela engana Eva
E a maneira dela falar, persuasiva, encantadora, faz com que Eva tenha curiosidade, vai lá e pegue o fruto, e ela fica sendo a culpada de tudo. Então, assim, nos mitos, nas mitologias, a sedutora e aquela que engana é a raposa. Sua raposa velha, né? Sua raposa velha. Você já usa logo essa expressão para mostrar alguém que é embusteiro, alguém que é enganador, alguém que tem um poder de sedução e convencimento muito grande. A forma da serpente, mas a personalidade completamente raposa. E aí você vai ver que essas duas cartas vão estar ligadas ao sentido de traição e armadilha, né? Qual a diferença entre a raposa e a cobra, né? Como que essa cobra age e como que essa raposa age? A raposa, ela se coloca visível, ela chega de frente, ela fala: "Oi, galera!", só que ela chega de frente se apresentando quem quem ela não é. Ou seja, ela cria uma personagem para que você, que é uma isca, para que você possa fluir de acordo com o que ela quer. Ela te manipula te enganando. Se aproxima de você, te elogia, conquista sua intimidade, você passa a ouvir o que ela fala, ela vai te induzindo aos poucos e você faz a besteira, ela consegue o que ela quer, deixa você no prejuízo e vai embora. A raposa tem essa capacidade de manipulação onde ela não deixa muito rastro, ela faz o outro fazer, né? Então o outro ganha a culpa da merda que ela fez. Enquanto a cobra não. A cobra, ela fica quietinha, parada, em silêncio. Sempre à espreita. Ela não faz questão de ser vista. Ela tem que estar completamente camuflada. E aí ela vai vendo. Quando a presa chega numa distância que é suficiente para o alcance do seu bote, que ela sabe que não vai errar, de repente ela pula, joga o veneno, morde, joga o veneno, mata a pessoa e volta para trás e depois come ela. Então, olha que diferença grande. No paraíso, a cobra não fez isso, não ficou à espreita lá para jogar o veneno, matar e depois comer. Ela seduziu. Então, as duas cartas elas falam de armadilhas. Uma é uma armadilha como um canto de uma sereia, sedutora, enganadora. A outra é uma armadilha mesmo direta, física, que vai lá, pof, e pega. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para não falar demais e dar voz aqui para vocês também. A Juliana colocou que ela aparece muito como precisão quando acompanha de cartas positivas. Eu vi a concepção sexo da história de Adão e Eva, pois a cobra veio para apreensão do fruto proibido e como sexo na visão católica só deveria surgir para a procriação, a partir daí surgiu o pecado. Não sei se concordam. A história é essa, né? O mito do Adão e Eva, na cosmologia, na mitologia cristã, ela demoniza o sexo e o corpo. Então, o corpo e o sexo passam a ser controlados por Deus. E quem representa Deus no mundo é a igreja. Então, a igreja controla o seu corpo, o seu prazer e o seu sexo. O Lucas colocou: e se falar que a energia da Kundalini, a cobra que vive nessa região dos chakras. Lucas, você pode usar isso que eu estou falando. Aqui eu não estou querendo dizer que isso é certo ou errado. Eu estou mostrando, tentando levar vocês a entender, né, como que esses significados surgiram, a partir de que referência, de que olhar. Se a questão da Kundalini para você ela é importante, faz sentido e você usa, e você consegue enxergar o sexo na cobra através dela, beleza, manda brasa, continua usando. A ideia não é você... a ideia não é se está certo ou está errado, é você conseguir entender aquilo ali e saber usar. A Brenda colocou: remete a Kundalini e energia sexual, de novo, né, como o Lucas. Assim, fala de sexualidade, somos ligados ao sexo também, não somente ao masculino. Pois é, quando você interpreta a Kundalini, sim, mas nessa referência que eu recebi, né, de ser um símbolo fálico, a gente está fazendo uma atribuição ao pênis, que é simbolicamente um órgão de opressão, até porque o pênis ele é uma arma de guerra, ele é utilizado para estuprar, né? Então, você quando invade um lugar, quando tem uma guerra, que você invade o terreno inimigo, você vai matar o inimigo com as suas armas de fogo, quer que seja, mas também vai estuprar esse inimigo, matando os homens, engravidando as mulheres, para que para que você se misture, né? Tenha filhos híbridos e comece a tirar o purismo daquela raça. Então a gente está falando de uma questão mais ampla social que precisa ser
vista, mas gostei da sua referência sim. Né? A Thalita colocou, a cobra ofereceu conhecimento a Eva, liberação, mas esse não era o desejo de Deus. Exatamente, Thalita. E aí você percebe que nesse mito de Adão e Eva, né, que a gente vai estar na cobra e na raposa ali, era o fruto do conhecimento. Uma vez que você se torna consciente do seu corpo, do prazer e tudo mais, cara, acabou, porque isso é poder, né? Então, existe aí uma jogada de poder muito grande e esses enganos provocados por isso. Então, mas eu queria falar até mais alguma coisa. O Giancarlo, ele deu uma palestra na mesa de cartas ciganas e ele tentou desconstruir um pouco essa questão do sentido fálico da cobra. Ele falou assim, ela é fálica, mas ela abre a sua boca. Então ali tem uma eônica, tem uma vagina. E aí eu vou desconstruir o que ele desconstruiu, né? Quando ela abre a sua boca, que ele fala da cobra constritora que engole aquilo tudo, essa boca é cheia de dentes, tem dentes inoculadores, dentes que esguicham líquido, que esguicham veneno, voltando dentro da sua própria boca a esse elemento fálico, porque a cobra simbólica, né, ela não é a jiboia que vai esmagar você e comer. A cobra simbólica, que é essa cobra símbolo que representa todas as cobras, ela é venenosa, ou seja, melhor, peçonhenta. Ela tem dentes que esguicham veneno, ainda voltando a esse significado de dominar pela penetração e tudo mais. Então, eu acho que isso. Qual é a carta que representa o sexo para você, Alex? Como eu já falei, para mim a carta que representa o sexo é o urso. E eu vou falar nisso amanhã, na live de amanhã. Então, vocês que quiserem saber por que eu entendo sexo no urso, vejam a live de amanhã. Estou aprendendo técnicas de marketing, tá vendo? Então, amanhã a gente conversa sobre isso. Olha, a Ruth falou no que ia tocar agora. A cobra e a raposa são cartas estratégicas, depende das outras. Eu já ligava ambas a sexualidade, você abriu mais ainda a minha visão da raposa da sedução. Então vamos falar sobre estratégica. Estratégia, que é uma palavra atribuída muito ao significado da cobra, e eu remeto a todos os que eu falei. A gente tem um repertório de palavras-chave que a gente repete ensinando para os alunos e falando no jogo. Vocês sabem qual a diferença de estratégia para tática? Qual a diferença de estratégia e tática? Vocês podem me dizer, sem olhar no Google? E eu ver... A Jane falou, tanto a cobra como a raposa apresentam inimigos inteligentes. Perfeito, Jane. E é nessa relação da tática com a estratégia que a gente vai entender que tipo de inteligência que tem a cobra e a raposa. Pois é, Ruth. Aí esse baralho, que é um baralho recente, né? E é um baralho que vou me apropriar das palavras do Ney, né? De classificação transcultural. Ele vai representar essa cobra a partir do olhar do autor. Então ele colocou, né? Tanto a cobra que mata jogando veneno, quanto a que mata apertando para depois engolir, né? Então, olha só, quem que é tático e quem é estratégico aqui nesse baralho? Quem? Vamos lá ver se vocês falam alguma coisa aí, se colocam isso. Porque é muito importante saber a diferença de tática para estratégia. A gente repete isso sem saber, já vi muita gente falando isso, sem ter a mínima noção do que é estratégia e qual a diferença para tática. Eu sei que a Thalita sabe. Olha, Zilmara do Livre Dourado tá aí com a gente, que legal. Olha, que beleza! É assim, gente, a cobra ela é tática, a raposa é estratégica. Uma estratégia ela é composta de várias táticas. Então a gente vê que a estratégia ela vai ser uma ação que leva tempo e planejamento para acontecer. Ela é mais complexa. Exige uma série de eventos, né? Oportunistas e criados e para você poder ter essa estratégia toda feita. Quem faz isso é a raposa. Se ela é um elemento que age indiretamente, ela precisa manipular peças e peões para poder conquistar aquilo que ela quer.
Então a raposa, nesse olhar, percebendo tudo que tem à volta, ela vai fazer uma ação aqui, vai juntar com outra ação lá, vai enganar outra pessoa ali, vai fazer essas três pessoas se moverem para ela. Eu estou agindo com vários peões em longo prazo, né? De uma forma mais ampla. E a tática. O que é a tática? A tática é ação imediata. Ação da oportunidade, do agora. A cobra é tática, porque ela não está fazendo planos para que ela chegue perto da vítima dela. Ela vai atacar quando a vítima estiver no seu campo de ação, é no agora. Pá! Imediata, rápida, certeira, precisa. Então, a cobra é tática e a raposa é estratégica. A estratégia se compõe de várias táticas e ela tem uma dimensão maior e envolve o encadeamento de várias situações, né? Então, é uma coisa mais elaborada. Ah, que onda! Isso aí, meu amigo! Perfeito! Então a gente vai ver isso. E qual é a falsidade da cobra e qual é a falsidade da raposa? Elas duas têm um quê de engano. A raposa, ela veste uma fantasia. A raposa, ela simula, dissimula, simula, né? Ela vai ser quem você quer que seja. Ela não precisa nem botar uma máscara. Só nela falar te convence. Então, essa falsidade da raposa está dentro da ilusão que ela cria, distorcendo a sua personalidade. A cobra, ela é mimética. Mimetismo é uma capacidade que os animais têm de se ficarem invisíveis ou imperceptíveis no meio, como uma mariposa cinzenta que posa numa parede, cinza e some ali, como um bicho-pau que parece com um galho, né? Então a cobra engana, né? Impedindo que você perceba a presença dela, porque ela tá ali quietinha no canto dela, ela tem que estar quieta para poder atacar, né? Então ela se confunde com o ambiente para que você possa não identificar a ameaça e se aproximar dela. Então, as falsidades da cobra e da raposa são diferentes. Quando eu falo que a cobra está presente no jogo, eu falo assim, olha só, se liga, porque tem um perigo muito perto de você, só que você não está vendo porque ele não está se mostrando, ele não aparece. Se a raposa está ali, fala assim, cuidado, você está com o perigo do seu lado, você está se relacionando com esse perigo você pensa que é seu amigo, você está vendo, você sabe quem é, mas não sabe o que é. Então, a gente tem essas diferenças aqui disso. E a armadilha já está colocada dentro daquilo que eu falei, né? A raposa é como se fosse uma isca, que ela vai te seduzindo para você pegar. E a cobra, ela é aquela armadilha que você está andando na floresta, de repente tem um monte de folha, você pisa, cai no buraco, blum, vai para lá. É algo que te pega de surpresa, como o bote dessa cobra, né? Eu tenho uma tabelinha que eu fiz usando dois sentidos, que era introversão e extroversão, ser direto e indireto. Aí eu coloquei assim, o rato, ele é introvertido, ele é silencioso, ele funciona para dentro, e ele é indireto, anda na escuridão e vai dando preço sem você ver. A raposa, ela é extrovertida, fala pra caramba, chega, interage, se coloca, se joga, mas ela é indireta. A cobra, ela é introvertida, fica quietinha e calada ali, mas ela é direta, porque ela dá o bote dela. E o urso, ele é extrovertido e ele é direto, já chega chegando, dando porrada, comendo tudo, passando por cima, caramba, quatro. Eu vou disponibilizar essa imagenzinha que eu já tá na minha página. Vocês podem ver nas imagens antigas que tem essa tabelinha aí, que é uma forma da gente entender a direção simbólica dessas cartas e elas já vão nos dar alguma referência nos nossos jogos. Então, eu quis tentar mostrar, né, como essas duas cartas se relacionam e onde é que está a confusão, é isso, aquilo, aquele outro. Qual é o significado certo? Eu acho que a gente precisa primeiro entender o seguinte, o significado certo é o significado que você conseguir produzir sentido. Nosso jogo, e outra coisa que eu trago nas meus ao vivo, a gente não pratica psicologia na hora que está interpretando, a gente pratica comunicação, e comunicação é produção de sentido. Então a ideia é,
fez sentido para mim, eu consegui produzir algum conteúdo, eu consegui me expressar, falar, manda brasa. Criem os seus repertórios. Obviamente que se vocês escolherem e montarem esse repertório a partir de significados que sejam muito pessoais, vocês não vão conseguir se fazer entender para os outros, né? E se vocês escolherem significados que sejam muito divergentes do sentido coletivo, geral desse símbolo, vocês podem acabar em erro em algum momento. Então a ideia é sempre negociar, tá? E escolham o que for melhor para vocês e o que funcionar melhor para vocês e vão experimentando, né? Então acho que a gente já falou da cobra e da raposa. Vamos para o nosso outro grupo de cartas. Ficou entendido? Se tem alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre essas cartas, sobre a relação delas, o que elas significam, como elas são compreendidas, como elas se colocam dentro do nosso campo de estudo. Queria mandar um beijo para minha amiga Marlu, te adoro, Paulo também, de Braga, meus amigos aí de Portugal. Eu não gosto de ficar mandando beijinho para todo mundo, não, mas tem gente que senão fica interrompendo, mas acabou uma pausa e são pessoas que merecem esse beijinho, que são pessoas que eu gosto muito, tem muita consideração e carinho. Beleza, então vamos mandar brasa agora, vamos para o nosso segundo par, que é a foice. Eu comecei com a foice, depois eu vou relacionar isso. Nos poemas, você via... Deixa eu ver Sirius ali. Sirius, olha só. Deixa eu só voltar um pouquinho antes de vir aqui para cá. Sirius, a cobra, ela, no meu olhar, no meu entendimento, não seria mais envolvente que a raposa. Para mim, a raposa é mais envolvente que a cobra. Porque a cobra, a partir de como ela é inserida no Lenormand, ela não tem esse aspecto de sedução. Mas a gente sabe que o nosso imaginário social coloca a cobra como a hipnotizadora, como a sedutora e uma série de outros significados, inclusive sensuais e sexuais. Então, eu entenderia que a raposa, por ter muita lábia, ela é muito mais sedutora. Até tem uma expressão em inglês chamada foxy lady, que é o quê? Uma fox é uma raposuda, uma mulher raposuda, ou seja, é uma gostosona, é uma bonitona, sedutora, que pega todo mundo, que todo mundo se apaixona por ela, que seduz todo mundo, foxy, né? Então você vai ver que a sedução ela está ligada nisso, mas se você entende que essa cobra é mais sedutora que a raposa e dentro da sua prática oracular isso faz mais sentido, manda brasa. A gente está querendo aqui mais referências para que a gente possa fazer comparações, experimentações, né? E não tomar tudo aquilo que nos dizem como absoluto. Que o perigo é esse, entender que tudo é absoluto, é isso, é aquilo. Acaba não sendo. A gente tem aí, o símbolo ele é um elemento muito plástico, a gente não pode perder a sua identidade, mas existe um sentido coletivo que vai garantir esses limites simbólicos aí, né? E que eles são negociáveis, eles são, como a gente falou, plásticos, que eles são adaptáveis para cada pessoa. Né? E aqui, assim, nos significados originais, olha que interessante, aqui a gente tem uma evolução enorme. A cobra, a foice, ela vai se resumir a perigo e acidente, mais nada. Ou morte, alguma coisa assim. É isso que tem nos poemas. Só isso daqui. Mas se eu vier atualizar, eu já vou ver. Colheita, corte, cirurgia, surpresa, interrupção, ferida, fim, frieza, transformação. Olha quanta coisa. A gente foi fazendo o quê? Pegando esta foice e dando uma outra interpretação para ela. Por que ela simboliza perigo e por que ela simboliza acidente? Essa foice que a gente vê associada ao trigo, porque ela é uma ferramenta de colheita, né? Ela também é a foice que a morte carrega ela. Então, nesse momento, né, da Europa, a Europa vitoriana e pré-vitoriana, antes ali, você olhava para a foice com esse medo, como ela sendo um símbolo da morte. O Fernando colocou, a foice para chegar ao trabalho profissional usa âncora, mas vê pessoas que
associarem a foice à situação profissional. E aí o Leozinho Quioda, há muitos anos atrás, ele falou: Alex, a gente pode usar a foice como carta de trabalho porque ela é uma ferramenta. Eu lembro da gente ter essa conversa lá em Campina Grande, se eu não me engano. E esse é um significado muito recente da foice como trabalho, né? E aí a gente vai falar do trabalho, aproveita, encaixa dentro desse estudo, que não existe uma carta na estrutura de Lenormand que realmente represente o trabalho. Âncora, livro, aquela viagem na maionese que a Sylvie Steinbach fez por causa da avó dela, dizendo que a raposa é trabalho, é tudo adaptação, porque não tem uma imagem que represente trabalho. E aí você vê que cada lugar ele vai identificar isso em símbolos diferentes. A gente no Brasil identifica a Carta do Trabalho como o livro por uma questão colonial mesmo, de história. Antigamente, no período de Brasil colônia, o que acontecia? Quem trabalhava era escravo, né? Que o trabalho escravo nem era considerado trabalho, né? E só trabalhava quem tinha emprego de verdade. Essa palavra trabalho, ela ganha sentidos diferentes de acordo com o local, com o período, do momento histórico, né? Trabalhava quem estudava, quem era médico, quem era engenheiro, quem era arquiteto, o que quer que seja, né? E aí, com esse significado, né, de que só quem tem canudo é quem trabalha, o Brasil, no mundo, foi o único país que associou o livro a trabalho. Eu não associaria a foice a trabalho, porque os significados que eu dou para ela, eles são muito díspares do trabalho, eu não conseguiria encaixá-lo ali. Mas eu entendo a sua lógica, Fernanda, e acho que pode realmente ser assim se você convencionar, porque o tema trabalho você tem que encaixar ele em alguma carta. O Gabriel colocou: identifico o trabalho como a chave pelo sincretismo com a religião matriz africana, pois Exu é dono da chave do trabalho. Bacana. Aí, o Gabriel, através da religião, os elementos simbólicos da religião, né, de matriz africana dele, foram um elemento mediador que criou um caminho e criou um lugar e criou uma forma de inserir o trabalho de um símbolo que corresponde ao que no repertório dele, no imaginário da religião dele, simboliza o trabalho. Então o trabalho é uma coisa que a gente vai ter que deixar aí para as pessoas encaixarem nas cartas que quiserem e não ficar perdendo tempo discutindo que não é essa carta, é aquela outra. Não, gente, vai lá e fala: olha, o meu entendimento dessa carta é desse. Eu acho que a gente precisa, muito mais do que certeza, de perspectiva, de fundamentação, de lógica, né, de coerência dentro daquilo que você faz. Se você conseguir criar uma justificativa, um olhar que tem essa coerência, essa fundamentação, que bom, muito obrigado, você acabou de colaborar com o Lenormand ampliando seu repertório. Repara que, assim, hoje em dia você não vê muito pessoal de tarô falando do que significa cada carta. As discussões do tarô, elas estão, pelos especialistas, elas já passaram dessa história de significado de carta. Porque a gente já tem escolas estabelecidas, os significados, mesmo em sua diversidade, eles já estão, as pessoas que ensinam e aprendem já sabem, então isso já está resolvido. No Lenormand, nós ainda estamos discutindo o significado de carta, porque ele é muito recente e ele sofre influências culturais, temporais, religiosas, que vão produzindo uma diversidade tão grande de significados que você precisa falar sobre eles para que você se situe neles, né? O Léo usa o livro como trabalho. Aí, Léo tá aqui na sala. Eu tô na casa dele. E aí você vem assim, quando você traz para cá, né? Aí você vai falar da colheita por causa do trigo que tá ali, né? Você vai falar do corte, porque ele é o efeito que a lâmina causa, ela foi feita para cortar, e nisso você vai puxar a cirurgia. Surpresa! Olha isso aqui, gente, olha essa carta daqui. Ó, olha o trigo bonitinho, ele de repente, pumba, ele pula, ele não esperava ser cortado. E quando a gente fala de acidente, é exatamente isso, porque no imaginário social, a morte não avisa quando chega. E um acidente, ele é uma interrupção abrupta e que causa algum prejuízo. Eu estou andando, o meu andar é interrompido porque eu escorreguei numa casca de banana, caí numa poça d'água, bati com a cabeça no chão.
Isso é um acidente. Então, houve o quê? Uma interferência, uma interrupção de um processo. Então, a foice, ela mostra sempre aquilo que não concluiu, interrompeu. E de forma o quê? Repentina. Como a foice corta o trigo. Né? Uma das dúvidas que colocaram para mim foi assim, o que a foice corta? É porque a ponta dela é que vai apontar para aquilo que vai ser cortado. A nossa querida Odete Maza usa essa técnica da direção da ponta da foice. E ela explica também a diferença de direções da foice. Então a foice vai cortar o que a ponta dela estiver colocando, esquerda, direita, não importa, o seu baralho é que vai dizer isso. Mas aí a gente vai ter um outro problema. Essa carta daqui não está apontando para lugar nenhum. Deixa eu ver se... E essa daqui, por exemplo, ó, e essa daqui, não dá para ver direito. Ela é redonda, assim, ela aponta para dentro. Para onde é que vai estar cortando? Como que eu resolvi esse problema? O que é que a foice corta? É esquerda, direita, é para trás, é para frente? Em primeiro lugar é o seguinte, você vai fazer sua leitura. Você precisa entender como que você vai interpretar esse conjunto de cartas. Você vai ter que criar uma narrativa. A nossa mente, ela funciona de forma linear. E tudo aquilo que a gente conta, a gente está inserindo numa linha temporal de passado, presente e futuro. Você escreve, como o Jodorowsky falou, a gente vai ler uma leitura da forma que a gente escreve uma palavra, da esquerda para a direita. Então eu vou, para poder me situar dentro da relação das cartas, obedecer essa ordem narrativa. Deixa eu só ver aqui que a Andréia Bafa colocou. Andréia, querida, vejo o trabalho no livro e vai trabalhando com base nas leituras dele, escrevendo os livros. Ó, a Andréia também já associou o trabalho por conta da experiência pessoal dela, bacana. Então, como eu ia falando, eu sempre entendo o seguinte, se eu tenho 3 cartas, a carta a seguir é um produto da carta anterior. Então, se eu falar para vocês assim, eu tenho a árvore e a foice. O que está acontecendo aí? Essa árvore está sendo cortada. Porque primeiro eu tenho a árvore, depois da árvore eu venho a foice. O momento árvore desdobrou-se para o momento foice. Esta árvore foi cortada por um machado, uma motosserra e caiu. Agora, se eu tenho a foice e depois a árvore, eu tenho a combinação da poda. Por quê? O ato de cortar, a ação da foice se desdobrou e produziu a árvore. Então, quando eu cortei os galhos, eu fiz eles crescerem com mais força. Né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem, se for bacana para vocês. Observem a ordem narrativa, da esquerda para a direita, e entendam isso como capítulos de um livro que vão se desenvolvendo. E a partir daí você vai conseguir entender o que rói o que não rói o que, o que cada um faz, fica mais ordenado. Depois que você leu na ordem certinha, aí você faz o que você quiser, transgride. Lê da primeira para a última, para isso, para aquilo, não importa. Eu sempre falo o seguinte, vamos conhecer a técnica. Vamos aplicar a técnica. Depois que você aplicou a técnica, você desaplica, desconstrói, usa a sua criatividade, puxa uma carta para outra, sabe? Seja livre, a leitura é livre. A gente não trabalha com um elemento, o elemento simbólico ele não é linear e ele não é rígido. A gente que precisa linearizá-lo para poder entendê-lo. Mas depois que você linearizou, deixa a coisa fluir naturalmente e olha e vai buscando sentido onde chamar mais a atenção de vocês. Mas primeiro apliquem a técnica. E é essa que eu ofereço para vocês como alternativa. Então essa carta da foice ela vai ser esse momento de interrupção, né, de um corte por interrupção. Porque assim, se eu olhar para a carta da foice, eu tenho aqui, né, a carta número 10, a imagem da foice, e o nome da carta é a foice. Nessa narrativa daqui, o protagonista é a foice, não é o trigo. Se eu falasse a carta o trigo, faria muito mais sentido pensar em colheita. Mas eu estou falando a foice. A foice é aquela que mata o trigo. Ela corta o trigo quando? Quando ele está maduro, no ápice de sua vida. Então ela vai lá e zau, não deixa esse trigo envelhecer e perder sua energia, porque eu preciso dela. Então ele corta ela para ter o que ele quer. Então o primeiro sentido da foice é cortar. Você pode ler como colheita? Pode, beleza, de boa. Mas o protagonismo dessa carta é a foice
e o que ela fala é do cortar, é do ceifar. Então ela vai também implicar num fim. A gente vai agora ver a relação dela com o caixão para entender o que é um fim foice e como que ela se relaciona com o caixão. Ficou claro para vocês essa questão da foice aqui, da forma que eu coloquei, do que eu estou apresentando para compartilhar com vocês? Ah, que legal, Thalita. Pedra, papel e tesoura, adorei. Lidonita, queridona. Foice depois do caixão impede a finalização ou morte pela carta anterior. Caixão e foice juntos não seriam uma morte presente? Olha, o Rodrigo colocou uma questão interessante. Quando a gente fala dessa leitura de carta anterior, ela produz a carta seguinte, tem combinações que, se você alterar a ordem desse produto, a ordem desses fatores, o produto não vai mudar. No caso da árvore, da árvore com a foice, se você alterar, você vai ter uma diferença significativa. Quando o Rodrigo fala da morte com a foice, ou do caixão com a foice, não importa qual vai ser a ordem, o sentido é o mesmo. Fim, definitivo, morte por acidente, morte física até, se for o caso. É uma combinação muito pesada no sentido de interrupção, encerramento, ferida, tudo isso. Se eu vir, por exemplo, caixão e foice, um elemento, a morte de um elemento interrompeu um processo. Vamos ilustrar isso daí. A minha tia paga a minha faculdade. Eu não tenho condições de pagar a faculdade, vamos botar assim, porque esse personagem que eu criei agora é uma pessoa muito pobre, que só tem uma tia com muitas condições. E ela é uma senhora muito idosa. Então, faltando 3 períodos para eu terminar, a tia morre. Não tem ninguém que possa pagar mais a faculdade, e eu também não consigo um emprego que banque isso. Então, um elemento morreu, foi embora, e esse fim interrompeu um processo, que era a conclusão do meu curso, de forma que eu não tenho mais como retomar, porque nessa realidade que essa personagem se inscreve, não há quem possa suprir, não tem disponibilidade de programas do governo para isso. Se eu fizer a morte com o caixão, aí eu já tenho até um exemplo legal para isso, que é o quê? A foice primeiro gerando o caixão. Uma pessoa não respeitou o isolamento social, não usou máscara, bolsonarou, né? E foi pra rua achando que isso era apenas uma gripezinha, igual aquela imbecil daquela mulher que ficou gritando no meio da rua que não tinha medo do corona. Ela estava feliz da vida, gozando de plena saúde e pegou coronavírus e desenvolveu Covid-19 a partir de uma forma severa, caixão, adoecimento, né? Aliás, adoeceu, né? Beleza. Aí ela adoecida, já ali no caixão, adoecida, vai para o hospital e não tem respirador. E ela morre. Então, olha só, a foice, a interrupção, o corte de algo, né? Os respiradores não chegaram até o hospital porque não tinha dinheiro, porque desviaram ali, houve uma interrupção, porque aquele processo teria que acontecer, era esperado que o respirador chegasse no hospital, o respirador não chegou, a pessoa chegou com necessidade, esse respirador não tinha e ela morreu, caixão, foi esse caixão. Entenderam? Fez sentido para vocês esse exemplo? Rodrigo, ficou legal para você isso? Então, repara que nesse sentido eu não tenho muita diferença. Quando eu troco, tem cartas que a ordem realmente não vai interferir muito, mas vai ter uma nuancezinha diferente que de repente pode ser importante para a questão geral do consulente, para o momento, o que quer que seja. E aqui a gente vai ter a questão da diferenciação da morte para o caixão. E aí, eu já falei muito da foice e queria voltar as atenções para o nosso querido, nossa querida, sei lá, né? para a nossa carta 8. E eu vou até falar a partir desse comentário que eu falei, querida carta 8, eu falei, querida, ninguém quer a morte, né? Porque na nossa cultura, a morte ela é menosprezada, a morte ela não pode ser falada, ela é um tabu, ela não pode nem ser pronunciada, você não pode nem falar sobre ela. Perfeito, porque a gente é criado para entender que nós somos eternos, que só quem morre é o vizinho. A gente já vai ter uma relação péssima com a morte.
E na nossa prática oracular, as pessoas que vêm até nós chegam bastante sensibilizadas. E pessoas que chegam bem, elas podem sair destruídas dali, se você não apresentar as informações do jogo de uma forma ética, de uma forma humana, né? Se você der uma informação mal apresentada no momento errado, você desequilibra aquela pessoa. Então, quando a gente vai falar de morte, né, acidentes e perdas de emprego, você precisa ter um cuidado muito grande quando falar isso. Agora, ter um cuidado para falar sobre isso não quer dizer dizer que isso não existe. Se eu vir que eu tenho um cliente que está na iminência de alguém muito importante para ele morrer, de surpresa, e que ele não vai aguentar a pancada, eu tenho que pensar 10 vezes se eu vou falar isso para essa pessoa. Pelo menos diretamente eu jamais vou falar. Se eu, dentro dessa circunstância, eu vou ter que criar toda uma estratégia de comunicação ao longo de toda a consulta, para ela poder ficar atenta àquilo. Se eu der essa informação para esse consulente na hora e falar isso vai acontecer em breve, eu acabei de programar uma ansiedade imensa até essa pessoa morrer. Então a gente não pode chegar e destruir com a verdade, com praticar esse sincericídio. Mas a gente precisa ser honesto e levar o consulente a saber o que ele precisa da forma mais adequada. Então vem esta porcaria deste discurso de autoajuda, dessa parte comercial, industrial, esotérica, maluca, que fica dizendo que tudo na vida é só pensar positivo, que você não pode ficar triste, que você tem sempre que pegar o caminho do meio. Isso é um embuste, isso é uma mentira. Você não tem que pegar o caminho do meio. Metade, ela é uma quantidade ideal para quem precisa dela. Você precisa agir no seu ponto de equilíbrio, que é a sua medida. E essa história de que se você pensar positivo vai tudo acontecer, não vai. Você vai ter mais força para poder lidar com isso, você vai manipular mais energia. Mas isso não é garantia. Isso é luta, né? Isso é interferência. Mas resultado a gente não pode ver por aí. E aí, nessa lógica soberba, alienada, as pessoas falam assim, caixão não é morte não. Caixão é uma grande transformação. Você vai começar uma vida nova. Não, gente, não vai. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um defunto, é uma pessoa que está morta, sendo velada. O caixão representa isso. A pessoa que morreu na sua vida você nunca mais vai ver. Eu perdi meu pai em 2011. Eu fui lá, eu vi meu pai no caixão para ele ser cremado. E ele ficou lá e eu nunca mais vi meu pai, eu não vi recomeço nenhum com meu pai. E só encontrei meu pai em experiências mediúnicas. Mas isso não é um novo começo. Isso é uma continuidade de algo. Aliás, não é uma continuidade, é uma perda mesmo, é uma perda. Eu perdi meu pai, não tem como. Então o caixão, ele mostra uma coisa que esvaziou, acabou, morreu. Caixão é defunto, é podridão, é cocô, que é a comida que não serve mais, que você joga fora. É tudo isso que está esvaziado de vida, doença, é morte. Agora, isso é o sentido literal dessa carta. O sentido simbólico é uma situação, algo que esvaziou, perdeu a vida, e algo novo precisa nascer. Mas assim, se eu estou falando de algo novo, eu preciso que o algo novo aconteça. Eu tenho que fazer com que essa pessoa, ajudar essa pessoa a viver o luto, entender a perda. Se eu não vivo a perda, se eu não esvazio, se eu não mato, não tem novo. Eu vou continuar tudo igual a antes. Então dizer que não, isso aqui não é morte não, isso aqui não é fim não, é que você vai iniciar uma fase nova. Isso é uma estupidez. Isso é um erro fatal, ruim, alienante, que faz com que a pessoa viva num mundo de fantasia que não existe, porque a morte faz parte da vida. Eu já vi o caixão representar uma morte, sim, física de uma pessoa. Falei para minha amiga lá de Portugal, sua avó vai morrer e vai ser nas próximas 2 semanas, e ela morreu 10 dias depois. Como que você fez isso? A vozinha dela estava sofrendo, estava com 97 anos, as pessoas já estavam esperando a morte dela em algum momento. E era uma libertação para ela, aquela morte. Então, nesse momento, por mais que aquilo causasse uma dor dentro dela, ouvir isso era aliviante. Então, eu tive espaço para falar. Então, caixão é morte. Ela pode ser a morte literal, como também pode ser uma morte simbólica.
Então a gente não pode ficar dizendo que isso não significa. E se você desloca a pessoa do estágio de fim, luto e perda, eu estou impedindo que essa pessoa entre numa fase nova. Então, aí nós vamos diferenciar fim do caixão da foice. Qual a diferença de fim do caixão para fim para foice? A foice é um fim repentino. Você não consegue chegar aonde você tinha que chegar. A coisa acaba pela metade. E qual é o fim do caixão? É quando algo chegou ao fim, quando algo se esgotou, se esvaziou. Vocês querem ver um exemplo de caixão bacana pra caramba? Bom, quem tem mais de 30, para não dizer mais de 40, que nem titia aqui, vai lembrar do comercial do Todinho. A mãe manda o garoto tomar o Todinho, ele pega o copão de Todinho, canuto e toma tudo. Aí ele chega a fazer barulhinho no fundo, igual a gente faz quando toma um milkshake. Faz aquele barulhinho para tirar a última gotinha dali. Isso é caixão. Caixão por quê? Acabou o milkshake, não tem mais. Então, você vai puxar ali, tem nada. Esvaziou, acabou, pronto. Né? Então a gente está vendo isso. Então a diferença do caixão para foice nesse fim é se o caixão ele vai ter esse simbolismo agregado. A gente não pode dissociar esse simbolismo de morte física, de doença, né? Às vezes quando eu falei assim, o caixão é cocô, aí a pessoa, que é isso? Para que isso? Gente, isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Porque o que é o cocô? É a comida que você comeu. E é o dejeto, é aquilo que o organismo não precisa mais, que já está vazio, então ele tem que expelir, tem que jogar fora. Aí o caixão ele significa os esgotos, ele significa aquilo que já acabou, que está velho, que está passado. E outra coisa, o caixão, a carta do passado são as estrelas. Não, a carta do passado é o caixão, porque é o que já ficou para trás e não volta mais. Isso aqui é o passado. É o arqueólogo, é o esqueleto do arqueólogo, né? É a casa velha, é a blusa que já está começando a poer. É isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Isso aí, Júlia, acabei de falar, né? Sim, Gabriel. Eu não sei se a foice, ela vai, o caixão vai simbolizar um corte repentino de algo que precisava chegar ao fim. Também pode ter esse sentido, mas é um corte repentino que vai levar a um fim e que não tem como recuperar. É irrecuperável foi esse caixão. Já era, esquece. Por mais que doa, aguenta a dor, esquece. Não tem como voltar atrás. Aí você colocou aqui, Gabriel, o caixão pássaros. O que você quer dizer? Você quer saber o significado dessa combinação? O que a gente pode ler como caixão pássaros? A gente pode até fazer essa duplinha aí, caixão pássaros, pássaros caixão. Se for isso, o que são os pássaros? Liberdade, em primeiro lugar, né? Os pássaros é comunicação, é liberdade, é voar, ou pode ser, por outro lado, dentro da escola europeia, estresse, acúmulo. Então você vê o que? Vamos recortar os pássaros e entendê-lo como liberdade. Então você vê o caixão, alguma coisa que morre, e os pássaros, e essa morte provoca o quê? Diversificação e libertação. Esse caixão com pássaros pode ser bem parecido com quando a borboleta rompe o casulo e levanta para voar. A lagarta ficou para trás, ela saiu voando ali. É arrebentar do casulo. Se eu vi os pássaros com o caixão, eu estou vendo algo que se espalha tanto, que se dispersa, que se desmancha no ar. Pode ser, de repente, vamos botar um exemplo aqui. Um perfume que eu jogo no ar e daqui a pouco ele sumiu, porque ele espalhou todo, eu não joguei no meu corpo, ele não fixou em mim. Como ele não encontrou superfície, ele se espalhou no ar e acabou, perdeu o cheiro. Aí o Rodrigo já viu que o caixão pássaro foi o anúncio de uma morte repentina. É uma possibilidade de leitura. Dentro das referências que ele teve, ele conseguiu enxergar isso. Beleza. A gente já está. É bom todo mundo colocar, né, que puder, aquilo que entende, pensa, porque a gente está criando o quê? Várias referências que a gente pode observar para diversas possibilidades de significação, umas mais óbvias, outras mais pessoais, dessas mesmas combinações. Né? E aí é mais ou menos isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem fazer mais alguns comentários,
Porque aí eu vou encerrar minha aula aqui, depois vai ficar lá no obrigado, no finalzinho ali. Mas quando eu começo essas lives, assim, eu tô super cansado, eu tô trabalhando muito, né? Aí eu falo, meu Deus, tem que fazer a live hoje, vai preparar PowerPoint, faz as coisas de casa, pereré. Aí eu acho que eu não vou aguentar porque eu tô com enxaqueca, Aí quando eu venho pra cá, começa o vício, como dizia minha tia Súcia. Eu entro no avião e não quero mais sair. Quanto mais vocês falam, mais estimulado eu fico e falar de Lenormand, ensinar Lenormand pô, se encher de vida, né? Caramba, que coisa gostosa. Assim colocou, eu já vi a cruz como sinal de fim da vida, de uma situação, de alguém mesmo, como se fosse o anúncio de um fim de ciclo, e o caixão como defunto que já morreu. Exatamente, a cruz é isso mesmo. A cruz é esse final de ciclo, né? A cruz ela é esse momento, esse elemento de transição, né? Ela é a cruz do Calvário, que é onde Cristo ele é chicoteado, carrega a cruz e é morto na cruz, e ele é a cruz da redenção que renasce ali. A cruz ela é a vitória sobre a morte, Nica, né? Deus da vitória, a vitória sobre a morte, a fênix, o renascimento. Gabriel, resiliência, você vai ver mesmo na árvore. Caixão e pássaros, eu não consigo identificar resiliência nisso. Mas você tem como explicar pra gente como que você entende resiliência no caixão e pássaros? Para ver se a gente consegue desenvolver melhor essa ideia? Nem estou dizendo que você esteja errado. Eu estou falando que eu não consigo encaixar esses significados aí. Olha, a Adri colocou libertar do passado, né? Né, quando esse passado fica para trás, né? Quando algo fica para trás. Esse passado ficou e aí você foi livre. Exatamente, se liberta do passado para você estar livre. Parece aquelas situações que... eu lembro do Bola falando... Ai, foi sinistro isso. É uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês porque é muito simbólica e rica. Eu tinha terminado um relacionamento de forma muito dolorosa e aí eu fui num evento de astrologia. E você, quando termina um relacionamento que você gosta, ou que mesmo que você tenha se decepcionado com a pessoa, mas que você teve uma ligação muito grande, que ela terminou de forma muito tribulada, você ainda tem o pensamento ali, né? Mesmo que você não queira voltar. Aí ele estava falando sobre questões de Plutão, sei lá o que que era, que ele falou, que ele disse assim, é igual gente que fica abraçando o caixão. Quando a pessoa abraça o morto, agarra o defunto, abraça o caixão, o morto já vai apodrecer e ela vai adoecer. Aí ela vai morrer junto com o morto. Caraca, isso foi perfeito. Aquilo fez um sentido no momento, foi o primeiro passo que eu tive de libertação daquele sofrimento. Depois, dali ele entrou na parada, me encheu de floral e paf! Levantei bem. A Tata colocou ali, a Thalita Caixão em Pássaros pra mim é fim de relacionamento. Também fim de relacionamento, quando você está vendo o pássaro como relacionamento. Pode ser fim de relacionamento ou um fim de algo que gera um relacionamento, se a gente for entender a narrativa de forma sequencial, né? Crescente. Pode ser isso também. Então, meus queridos, minhas queridas e minhas queridas, é isso. Não sei se semana que vem vai ter live, eu estou pensando ainda, porque acho que vou precisar focar em algumas coisas e até ter um tempinho para dar mais uma relaxada nesse ritmo puxadão maravilhoso que eu tô tendo, que venha mais, ufa. Mas eu aviso vocês, amanhã tem live, amanhã tem urso, vamos descobrir por que eu penso que o urso é sexo. Você já tem uma ideia de por quê? Chega junto amanhã aí que a gente vai falar sobre isso. Amanhã a live é o que me fez ter essa inspiração de fazer a live, que foi de uma hora para outra, foi justamente o comportamento predatório que surgiu a partir do pânico da pandemia, o esgotamento das máscaras cirúrgicas, o esgotamento do álcool em gel, muita gente com porrada de gel em casa, gente sem ninguém. Eu fiquei sem máscara e sem gel um tempão, porque eu não comprei na hora. E aí eu falei, pô, esse comportamento predatório. Quem tem essa característica é o urso, como também tem a qualidade de gerar grandes riquezas. Então a gente vai falar de luz e sombra amanhã, né, entendendo as qualidades do urso, né, suas características, suas qualidades, seus defeitos, tudo aquilo que compõe esse simbolismo da carta 15, que é uma carta rica e super interessante.
André, é sim, urso pode ser aquele boyzão grande e peludo. Arrasou. Beijo para vocês, Lucas. Um beijão. Obrigado pelas palavras, querida. Querido. Então, beijão, galera. Até a próxima.